O pessoal tá falando que um trailer da Unreal 5 acabou de sair no Twitter. Não vai dar tempo de tocar ele aqui, porque faltam só 50 segundos, mas aparentemente é isso mesmo. Unreal Engine 5 anunciada com um tech demo do PlayStation 5. Olha aí, ó. É aí que as coisas se encaixam, então. É por isso que o Herman Hulst estava falando, é por isso que o Mark Ryan estava falando. O trailer já tá no YouTube, tem 9 minutos e eu não vou tocar ele agora porque nós não temos 9 minutos, faltam 20 segundos para começar o evento. Nós vamos ver o trailer aqui ao vivo e vamos comentar sobre ele. Mas eu acho que a grande sina do Summer Game Festival é que os anúncios deles vazem antes da hora, né? Aconteceu ontem, 15 minutos antes do evento, o Tony Hawk divulgou o anúncio do remaster do Tony Hawk, e agora, faltando 2 minutos para começar o evento, a gente vê o trailer aí da Unreal Engine também surgindo. É esse trailer. Vamos conferir agora, amiguinhos. Vou botar o áudio aqui. Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics. E está começando. Hi, I'm Jerome Plateau, Art Director of the Special Project. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could Esses são os desenvolvedores da Epic Games. There were two key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. Iluminação global. Instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static. Entrevista com o Tim Sweeney, olha aí. And we call this new system Lumen. We're about to show you. Tim Sweeney, fundador da Epic Games. First, there was another area that we thought we could push forward. Truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned. Ele tá falando que aquela coisa da iluminação que sempre se fala com relação a engines de nova geração. Iluminação em tempo real e virtualização de ambientes em 3D, que devem ser as grandes pegadas aí, tanto dos nossos consoles quanto das placas RTX que estão saindo agora, das engines de nova geração, enfim. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Olha aí, ó, o futuro da Unreal Engine rodando ao vivo em um PlayStation 5. Isso não é um jogo, tá? Isso é uma tech demo da Unreal Engine rodando no hardware do PS5. Eu vou botar aqui, fixar ele em 1080p para ele não ficar oscilando bitrate. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we use the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each. 1 milhão de triângulos. They all use 8K textures as well. Todas as texturas são 8K. E o processamento é muito rápido de acordo com o que está acontecendo na tela. E ele faz um processamento lossless, né? Sem perda de qualidade, né? This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. PS5 e 8K, não, a resolução das texturas, né? Não necessariamente o que o jogador tá vendo na tela e com o console rodando, né? Não é a imagem, as texturas são em 8K. O negócio da iluminação ser realista, né? Eles podem movimentar a fonte de luz e eles... Essa questão da luz é uma coisa que sempre se fala e pouco se explica. O que a gente tem hoje, em termos de iluminação em games, é uma iluminação que é projetada pelo desenvolvedor para ser daquele jeito, né? É como se ele estivesse controlando uma lanterna, assim. E aí ele coloca a iluminação da forma como ele quiser. E nas engines de nova geração, essa iluminação ela é em tempo real, ela é mais natural e tal. Você movimenta a fonte e a iluminação, as sombras todas aparecem de acordo com a fonte. Foi o que ele fez ali, ele moveu o sol e as sombras vieram de um lado do outro.
Isso também envolve as sombras dos personagens, dos bichos e tudo Particles in mais. Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. Eles estão falando muito das partículas também, que os cenários se movimentam em tempo real. To run fluid simulations like you see in the water below. Tipo, simulações de água, simulação de pedregulho caindo. Eu aceito que essa seja a engine rodando, mas no PC, falou ali, ele disse que é no PS5, né? O vídeo tá bem comprimido, pra ser sincero. Eu tô vendo numa tela grande aqui em cima de mim. E tá muito comprimido esse vídeo. Acho que é a compressão do YouTube mesmo. A versão oficial do trailer deve ter uma qualidade ainda melhor. E aí, Tidos Game. Bom dia pra todo mundo. Eu não tive tempo de falar com ninguém direito, porque fiquei matraca aqui, mas bom dia a todos vocês. We've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position. E aí eles falam que para acompanhar todo esse realismo, eles tiveram que também fazer sistemas de movimentação de personagem que fossem mais naturais. Então, o movimento das pernas da personagem quando ela está escalando é preditivo, né, por inteligência artificial. As movimentações dos braços, do cabelo, das roupas, é tudo mais natural. Ó, os reflexos, tá vendo? Tudo isso era feito à mão até agora. Agora não, ela joga o facho ali, a luz rebate no bicho naturalmente, assim. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Ó, a iluminação reage a mudanças na geometria. Quebrou o teto, a luz já entra automaticamente. Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. 33 milhões de triângulos nessa estátua. Desenvolvedor indie vai amar a Unreal 5. Nossa, sim. Ela é super fácil. A Unreal sempre foi uma engine super fácil de se desenvolver com ela. E eu sempre que eu vejo essas coisas de iluminação e reflexo, eu penso em jogos de terror. O que os jogos de terror vão fazer com isso? Isso promete demais. Pra stealth, pra jogo com stalker, perseguidor e tudo mais. A promessa, Gabriel, a promessa é que ele chegue a 120 FPS, né? Na engine, rodando em condições ideais. É claro que isso não se reflete quase nunca no hardware, né? Mas no PC fodão, 120, 4K 120, mas não esperaria isso, acho que nem no Series X, pra ser bem sincero. Parece aquela sala do Uncharted. Tem uns negócios assim que você vai se pendurando, mas tem uma vibe Tomb Raider mesmo. Ah, eu não ouvi eles falando aí nem frames, Gabriel. Vamos ver se eles devem abordar isso sim. Ele falou que as texturas são em 8K. Draw distance gigantesco. Salto de fé aí do assassino Euclides. Isso é para ele mostrar o processamento de tudo muito rapidamente. Como as coisas não perdem qualidade nem movimentação. Claro, novamente, ambiente controlado. Demo técnica, né? A hora que você pega um jogo pra jogar e começa a quebrar ele de tudo quanto é jeito, as coisas não funcionam bem, assim. Mas a ideia é que funcionem. Hora de ver o que vem a seguir. E essa é a fala aí, ó. Unreal Engine 5. Esse é o grande anúncio, né, do dia.
tech demo aí rodando no PS5. There you go, the Unreal Acho que deveriam ter Engine mostrado a 5 engine is com real, jogo que as and pessoas that querem was jogar. the first É que isso é meio real-time footage complicado, of something Júlio. running on the PlayStation 5 as well. Such a Quando eles querem fazer amazing uma day, I think, for demonstração gamers to get a técnica glimpse que at where demonstre games are going next. tecnologia, And now it's esse my é o honor to be caminho. Eu joined concordo com o by que você three fala guys from Epic to com talk a little bit relação a about mostrar em today's um jogo announcement. Of mesmo, um course, we've got título Tim que vai Sweeney, sair, fazer um Kim anúncio de Library, game. and Nick Penwarden. Mas, Guys, demo thanks for joining me técnica, here né? virtually. A This ideia é is mostrar o a gráfico, really não mostrar um big jogo and exciting day. I mean, I especificamente. think I just was so blown away when I saw this footage about what UE5 can do. And Tim, this is, I know, a special moment for you to have, put a 5 on this Unreal Engine. I remember the first time you showed me the original Unreal Engine. I think it was like 1996 at E3 at Marriott Marina Del Rey. Tá ali o And Tim I was looking back Sweeney, last night at like the old tá Next toda a galera Generation da Epic magazine aí. cover with like, can you believe this is what a PC screenshot of the Falando, original vamos Unreal comentar Engine? sobre How aquilo far que a we've gente come. acabou de ver. Tell me, I mean, this is a big moment for Epic, but what does this mean to sort of the company right now to be able to, debut the first PlayStation 5 footage, but also, Essa coisa do introduce Geoff Keighley, a new numbered version of Unreal. Meio que querer aparecer, Well, sabe? this Fazer really entrevista is sempre a depois de generational todo leap or anúncio. more in Ok que a gente tá technological falando de uma demo capabilities. técnica, e é legal ter os devs falando, é importante. The hardware that Sony is Mas, putz, launching is absolutely acho phenomenal. que não é o que as pessoas Not only an esperam, né? unprecedented amount of graphics power, but also Ó, o Caio já te completely respondeu ali, historic Thiago. É uma architecture tech that demo was feita pela Epic cast Games architecture na out of the Unreal, water, and it's far rodando no ahead of hardware even do the state of the art PS5. and the highest end PCs you can buy. And so with Unreal Engine 5, we set out to build a new generation of technology that empowers creators to create photorealistic scenes that are indistinguishable from reality. A and to do grande so mote da with a Unreal very Engine high é degree of criar productivity, um right? motor I mean, there are two gráfico problems in game development, right? One is que os gráficos sejam features needed to indistinguíveis da achieve realidade e que complete sejam realism. fáceis para os But the other big desenvolvedores, problem que is seja just the fácil para os cost and desenvolvedores time it fazerem takes as for an coisas artist to create a no major motor new piece gráfico. of content for a next generation game. And so Unreal Engine 5 attacks both of those problems. We have the nanite system for virtual geometry, enabling sub-pixel geometry, Ele está which falando is sobre a geometria. imperceptibly different from the full high quality assets, so the movie quality assets that were originally scanned. Also the Lumen, the real-time global illumination A system, iluminação not global, only to em bring tempo unprecedented real, quality que and ele já lighting to the environments, but mostrou. also to free artists from having to worry about the details of lighting their levels. E a ideia é que fazer com que os desenvolvedores não precisam se preocupar com esses detalhes, que eles só criem o jogo, enfim, eu quero que essa janela que está aqui do meu lado exploda e entre luz no ambiente. E a engine faz isso sozinha, ele programa a cena e a questão da iluminação, o funcionamento da entrada de luz, when you look at that footage, in simula. 4K, I mean, just the level of detail is absolutely stunning. Kim, maybe you could break down a little bit of this, sort of visually what's happening that makes it look so incredible, because I know you've got a couple of new systems that you're really proud of. And maybe talk about nanite and what that is, tem and mais how it dinheiro works, que o and how PIB it's de going to alguns kind of shape países e não games moving compra uma forward. webcam decente. Pois Okay, so nanite is a ele deve estar usando um notebook. Unreal Engine that lets us Ou não, get down porque tá to tão alta a almost câmera sub-pixel dele. levels of detail on the screen. Esse é o diretor de tecnologia da It's Epic. possible because we have a new generation of hardware Kim that Library. really allows us to put loads and loads of triangles at the screen. E é And claro we thought that we'd come up with a new technique that desgraçado com allowed us motor na to be rua, able porque ele viu que a to live create tá rolando. content in a similar way to the way that they do on movies today. So in fact, when you look at that demo, all them assets, Nana is basically ingesting all the movie Falando que a quality ideia assets from é Pixel permitir que to make os that desenvolvedores scene. criem And the jogos artist como doesn't even se have to think fossem about it. They can filmes, move né? rocks and mountains and statues wherever they want in the scene. Se foquem na cena, na posição dos objetos, na posição dos personagens, Lumen, the global no que illumination vai system acontecer sem precisar se preocupar com as that partículas, just com a produces iluminação. incredibly realistic and accurate bounce A lighting. engine So cuida wherever you disso. place a light in the scene, its effect on the whole world is seen instantly by just moving things around. It's amazing. E é só mover as coisas Yeah, when I que saw that demo, I was just so blown away by the a visual engine já fidelity, faz. and also I think how much felt, at least to me as an end user, how much felt that so much of the environment was streaming in real time in so much detail, especially that sequence where she's flying through the environment. Mark Cerny has talked a lot about
PlayStation 5 and the incredible bandwidth it's going to have to move data from the SSD O Geoff tá right falando onto sobre a screen. velocidade de Nick, can leitura you de maybe talk a dados bit do about how SSD do that's PlayStation sort of 5, manifesting itself que in this demo? isso é I o que assume permite some esse of those processamento improvements super in rápido daquela PS5 cena que ela are tava voando enabling e as types of coisas things that caindo just em weren't volta, e a possible in previous iluminação, generations. tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, So nano muito enabled the rapidamente, artist né? to Com build a scene SSD with isso é possível. geometric complexity that would have Com been impossible HD before. de There agulha are tens of é billions of tecnicamente triangles in that scene, impossível and isso we daí. simply couldn't have them all in memory at once. And so what we end up needing to do is streaming in triangles as Dá the vontade de camera is jogar moving por throughout the rolho um cara environment. que liga motor e deixa ligado. And the I/O capabilities of PlayStation 5 are one of the key hardware features that enable us to achieve that level of realism. Yeah, no, it's stunning to see that, and I think also the global illumination. I think people have heard that concept before, but now really manifesting sort of in real time in that environment with the flashlight or some of the other lighting Vai scenes. ter uma Can you guys discrepância maybe em break como os down jogos sort of vão rodar no on PS5 e from no the Series gamer X. perspective, like how Que a games are going to capacidade de change ler dados because no of PS5 é the full melhor, mas global o Series X tem illumination? capacidade gráfica superior, sim. Isso deve Well, acontecer. yeah, first of all, this Os enables a desenvolvedores much que wider estão na variety of berlinda com games. isso aí, né? Porque To have, eles que vão ter que very otimizar as realistic coisas responses to light. para duas everything respostas from, de hardware muito from diferentes, né? large-scale open world types of games, with day-night Pode cycles, ser bem problemático e seeing vai dar seamless trabalho. transitions from indoor to outdoor. It's just Pode voltar aquilo que makes lighting acontecia no one of the PS3 things e no that the Xbox developers don't have to 360, de worry uma about. versão And para it's console a freeing ser technology. ridícula e Not outra only ser does it muito mean boa, more real-time lighting in problemas games, but it also diferentes em means versões diferentes. there's a large set of problems that were very tricky in the previous generation that developers just don't need to worry about. And so I think you're going to see a much wider variety of types of games. Fala que a nova taking engine vai advantage of permitir Lumen, uma taking grande advantage of variedade de Nanite, tipos and diferentes de jogos. one of the core elements of every new generation transition is new hardware capabilities with an order of magnitude improvement over previous generations enable E que entirely esse é new o types of grande games to ponto de develop. qualquer The Battle transição de Royale genre geração. didn't É even take off until the current a generation, possibilidade where de you finally entregar have enough computing and ferramentas graphics que power to permitam enable que a os 100-player desenvolvedores game. With não é very, só very high hardware, fidelity né? Também as encounters. pessoas tendem a pensar And, um pouco this por new generation of isso. technology that we're building with Unreal Engine 5 O console é and mais Sony's poderoso, empowering with números, PlayStation está aqui, 5 teraflops, will enable plá. entirely new types of game Se não experiences tiver uma that we engine can't da even hora pro cara anticipate yet. fazer os jogos serem Yeah, there's been a lot of legais, talk over the não past couple weeks adianta, about the sabe? next generation and kind of Por isso, por exemplo, que os will jogos the da leap be as Sony, great as previous lá, o Death generations? What are the types of Stranding, things we're going o to see? I think this Horizon, demo, at least to a me, engine da Naughty Dog, é por is isso the que eles são first tão kind of fodas, por causa real-time do motor example gráfico of também, something utilizando that o hardware. really grabs Não é me. só And I just questão want to de confirm, botar like, what numa we're seeing tabela there, os that's números all, e falar like, isso you aqui can é actually melhor, isso aqui play esse é that with a pior, esse é controller, melhor. like that's not kind of Se os frame devs não dumped or anything, souberem o that's que actually fazer, playable. dá merda, It's a basicamente. fully playable demo, and Wow. we plugged in a recorder into the back of a PlayStation 5 dev kit and recorded the signal that came out Pelo of que a os devs estão HDMI. dizendo, So it's está a fully fácil live desenvolver demo, no and it's PS5. Depois do replayable, and, it's PS3, a eu little bit acho que a different every Sony time you aprendeu a play it. lição, né, Gabriel? Wow, no, because I mean that flight sequence, everything. That's what's so exciting to me is like this is real Tem que ser time PC. footage. O jogo, So a what do you arquitetura guys do think? I mean, console when tem que ser people say parecida like com a do what PC. is the leap of this generation Esse going não to dá be to merda. sort of previous generations from like PlayStation 3 to 4 and whatnot? Is it any different this time? Is it going to be greater, less, or we don't know yet? I think the sense of immersion, one of the great things about playing games is you can transport it to places that you could never go in the normal world. This level of lighting and detail really gets you to a point where you're Falando que feeling like you're inside a esse movie nível set. de It's just detalhe not realistic. e And it's gonna aid the iluminação storytelling, the sense of faz com immersion. que The ele feeling falou of playing que against o grande actually sentido visiting dos a space jogos will be é much transportar deeper as than you've pessoas ever para seen outras realidades, e esse nível de And the fidelidade que a ability Unreal of Engine the 5 hardware está and the engine oferecendo to faz stream in justamente massive isso. amounts of content as you're going through a huge environment. I think that's going to have a much bigger impact on gaming than people are expecting right now. Until E o this T-Streaming next acha que esse generation of tipo de hardware, coisa vai trazer um impacto previous muito generation console maior games had to be do que as built pessoas to imaginam. load Assim. data off of a spinning mechanical device, right? That has its roots in the 1950s. Aguardem e confiem Now, sobre R8. Sony's É só o que eu storage system digo. is absolutely world class. Not only the best in class in console, but also the best on any platform, better than high-end PC. I think this is going to enable the types of immersion that we only could have dreamed of in the past.
the world of loading screens is over. O mundo das telas de loading está acabado. Olha aí, ele fala geometry popping up as you're going through these game environments are ended. And the resulting effect is the ability to build games that are fully immersive from a start habilidade to finish de criar over, jogos que são muito imersivos, muito profundos graficamente. Incredible what I think this is going to enable. Essa é a pira, essa é a grande pira de toda a mudança de geração, na real. PC and Xbox, o Feitosa ali falou, mas Microsoft anunciou estúdios que irão usar Unreal 5. Compulsion, basicamente todos os Xbox Game Studios, né? Compulsion, Double Fine, InXile, Ninja Theory, Mojang, Obsidian, Rare, Coalition, Initiatives e Undead Labs. Basicamente, todo mundo dos exclusivos, né? Across all of our supported platforms, next generation console, current generation consoles, as well as mobile devices. Ele tá falando que a Unreal 5 roda em todas as plataformas, vai rodar nos jogos nos consoles da atual geração, rola nos consoles da próxima geração, então o Smart Delivery tá passeando aí nesse meio também, PCs e jogos para celular também. For, say, an Android or iOS mobile device, what we will be able to do is have tools that help to scale that content down so that you'll be able to take the game that you built at the highest fidelity level for console and bring it to all other devices. Esse é sempre o sonho que se fala e nunca é assim de verdade. Mas ele disse que a pessoa pode pegar o jogo dela, desenvolvido por PlayStation 5, fazer as adaptações dentro da própria engine e jogar para o celular. Não é bem assim, né? A discrepância é grande, mas isso funciona melhor numa questão como a do Smart Delivery, de você ter ali um jogo que ele é melhorado no Xbox Series X e roda um pouco menos bom no Xbox One. And most importantly, this is what's possible and the absolute best hardware that's going to exist at the end of the year. But these experiences you build, we will help developers scale down to every device that exists in the world, and we really hope que ele está repetindo a mesma coisa. Ele quer ajudar os desenvolvedores a escalar as experiências deles para qualquer personagem, para qualquer hardware que exista no mundo. E ele cita a experiência da Epic com Fortnite, levar o Fortnite para PC, para PS4, para Switch, para celular, e alcançar a audiência, o máximo de pessoas possível, com as melhores versões de um jogo para cada uma dessas Kim, plataformas. I know a lot of gamers around the world watched that footage and said, wow, I want to play that, but I'm sure they're also trying to kind of extrapolate out of that, since it's, this is not a game, it's a demo, how their games are going to feel different in the next generation. And one of the things that I really took away from it was that flight sequence at the end, which was just incredible, and with the sort of the rubble coming down. Sobre o fato de fazer hype para anúncio de engine, a gente fala mais pro final, só para não destoar da informação que está sendo dada aqui. Mas sim, é complexo. Nós falamos isso ontem. Quem estava na live ontem, nós comentamos isso. So traditionally on this current generation, if you wanted to make a photorealistic environment, the way that people do that is they bake lighting into the environment. The problem with that means the environment is not dynamic. You can't move things around. Ele está falando que a luz ele usou a palavra bake, ela é manipulada para ser daquele jeito. Se você assistir, por exemplo, um vídeo de Boundary Break, né, que o cara tira a câmera e gira ela em volta do cenário, você percebe isso muito bem, que às vezes tem umas iluminações que vêm do nada, assim. Você tá numa cutscene, na hora que você coloca ela para ver de outro ângulo, você tem uns feixes de luz que são colocados artificialmente pelo desenvolvedor na cutscene editadinha e do jeito que o produtor quis que você visse, isso não se percebe, mas quando você vira a câmera você nota. E a grande pira é que isso não seja mais nem necessário, porque a fonte de luz é natural. Yes, and even effects like when we open that big dome where all the statues are, the light just floods in and bounces all over the place. You really, the way you would have had to do that in the past is you would have to cheat.
and now it can be fully dynamic. You can blow a hole in the sky and the light will come through, and even choose randomly colored lights and put them into the scene as glare, and they're going to have an effect on the whole world, and it'll still look realistic. Do sol, sabe? So in the past, you could get that effect, but it would have to be sort of pre-calculated. É uma coisa totalmente escalável, né? Exactly. Se a fonte de luz está vindo em 90 graus, de cima para baixo, você fecha o teto, tá escuro dentro e tá claro fora. Aí você abre metadinha, ela entra pela metade. Sabe a luz do sol lá fora, na janela, onde a gente não pode ir por causa do Covid? É desse jeito. Yeah, and even beyond games, Unreal Engine has been applied to so many amazing aspects of entertainment. Of course, I think everyone knows The Mandalorian, how that used Unreal Engine, and there's the Weather Channel. I mean, there's so many other uses of UE. Ele tá falando que a Unreal Engine ela é usada também em cinema, isso é verdade, mas ele falou que o Mandalorian usou a Unreal Engine na assume you see this convergence of kind of everything coming together through an engine Bom, like Unreal. É um testamento da força dessa engine, né? Porque parada how will de UE5 cinema e TV tá be used in those fields, or how will that change the pipeline for non-game experiences too? So one of the great things about Nanite is that it finally allows content creators of all kinds to be able to use movie quality assets. So there really won't be a difference. If you're building an environment for a film versus a video game, or you're making an IP that's transmedia, you can build things the same way now. And that was honestly, that was, we had so much exposure to the film customers over the last few years. Transmídia da mesma forma, really no mesmo ambiente, né? Então, for them and for all game makers. Right now, a Capcom que faz Resident Evil, que ela não usa Unreal, mas enfim, se usasse, ela poderia fazer um Resident Evil 8 e um filme de animação no mesmo universo, usando os mesmos assets, no mesmo motor gráfico, com a mesma aparência, in the eyes of a sabe? consumer, like you'll see an asset that's in a movie, and that they literally can drag that over to the game now, whereas I guess in the past they would have to sort of reduce down the polygons and kind of scale it down for a game engine. Yeah, and in fact, actually, Quixel, that's also part of Epic. Their assets, they come when you take an asset from the Quixel store. There is a movie quality version that would be used in movies. I guess they were involved a lot in the Jungle Book movie a few years ago, and many movies today use Quixel assets. And they also have versions of them assets that are suitable for games. Now, you don't have to have that distinction. Nanite will just que a take engine ela tem modo game, modo filme, que muda a qualidade, one of the things I know when you guys moved to UE4, será mais necessário. We're worried about it's breaking some of the pipeline of things that people had done previously. And it sounds like with this engine, you're saying it's going to be kind of a pretty seamless transition to UE5, right? That's important for you, sort of have the forwards compatibility. Está perguntando sobre a transição de jogos que já estão prontos, foram desenvolvidos na Unreal 4, por exemplo. Developers bringing their games from UE4 to UE5, and in fact we will be doing that ourselves with Fortnite. E será a importação é rápida, eles vão fazer isso com Fortnite. On next generation console on UE4. And then Fortnite next year we will be bringing Fortnite to UE5 as well. O Fortnite confirmado na PS5, Xbox Series X, ainda na versão corrente com Unreal 4, e eles vão fazer a transição do jogo para Unreal 5 no ano que Fortnite vem. obviously is such a phenomenon, As you mentioned earlier, então, Tim, Fortnite, Battle Royales, but also I feel like Fortnite has turned into really kind of this metaverse-like platform where we're seeing kind of different experiences powered by Unreal, and I was wondering if you guys could talk a bit about that, because I look at the Travis Scott concert and I see that as an amazing experience, but it sort of was an interactive music video in a way, and then you watch the YouTube video for his new song, it's actually just what was in Unreal. How do you see these all those sort of worlds of entertainment combining, Tim, longer term? And obviously based on what Kim was saying, it's now going to be easier, I guess, for the assets to move, but from an experience standpoint, do you see kind of a blending of games with more traditional entertainment powered by Unreal? Yeah, absolutely. All of these worlds are colliding right now in real time. We're seeing the sort of film production that's being done on The Mandalorian and other projects all around Hollywood, film and television. Ele está falando novamente que os mundos estão
Right Tô now muito we've brought incomodado com Marvel aquele globo content de into luz que ele Fortnite and colocou Star ali Wars no content canto. into Fortnite. Ele And tem each um of those canto na sala processes dele que é started with vazio, e aí ele colocou rebuilding alguma their coisa ali só pra their preencher, tá vendo? movie Tipo, quality assets aquilo não faz for real sentido ali. time, Mas using enfim. our tools. But Porra, in the bota um future, sofá nesse canto. this is going to be an exercise to build every asset exactly once and then Aparece a deploy tela it do Tim everywhere. Sweeney, eu só consigo olhar pra aquela And the future isn't parada just ali going to be atrás about dele. Unreal Engine serving a bunch Ele of catou separate do quarto do markets. filho e botou We're ali. helping architects visualize their creations now, and that's awesome. Desculpa, We're helping vago. film and television makers, Ele tava falando que os mundos virtually produce their work, do cinema, da in TV, real time, dos games, dos with jogos para actors in celular, front of, and actresses nova in geração, front of antiga geração, cameras and, tá todo mundo big LED screens junto e instead of misturado, green assim. screens, and it's making the production process much more E todo efficient, mundo usando o real-time, Unreal and higher Engine, quality. mas isso é papo de but, you know, divulgação, né? In Papo the future, all de these assets are going to come alegre together, de evento, assim. Epic's not going to just Todas play as a role pessoas in do mundo usam supplying Unreal Engine, creation software to e aí all eles só these different citam o industries. Mobley We're going e to o help everybody Mandalorian. reach consumers with real-time 3D content. When General Motors released their Corvette car configurator, Ele tirou for toda a 2020 bagunça Corvette, jogada no chão e it was colocou powered no by Unreal. globo. It was A running in the bagunça tá cloud, ali, ó. and you could go there and you A could bagunça configure tá your car aqui, right ó. then. But, Isso aqui devia estar that jogado no was chão disconnected aqui. from the rest of Aí the ele gaming catou, world. jogou The em next cima da step of mesa. all of those types of Ó, experiences tipo, isso aqui também, is to ó, enable esse them to cabo alter aqui, that isso com content certeza for não é all aqui their o lugar internal work, disso. whether you're building, designing a E home ele catou o globo for a de luz do customer filho e as an botou aqui, ó, architect, pra or ocupar o you're espaço designing a vazio. car, or you're building a television series. We want the next generation of these experiences to be bringing all of those assets directly to gamers in a fun way, deploying them into Fortnite and every other Unreal Ele Engine não tem licensed home office, games. pelo jeito. Being able to reach a vast consumer Foi audience total that way, improvisado right? essa salinha do Tim Sweeney aí. Yeah, it's like the transition that the world went through in the early days of the internet, and then social media. No carpete, né? For a while, it was Filha da just companies talking to customers one-on-one, and now you have the ability to reach customers directly. Your Facebook page, Twitter page, your Twitter account, anything like that. But the next generation of these experiences is not just text and video. It's real-time 3D. It's a social experience where players are together. Pois é que eles ficam repetindo as mesmas coisas, né, Lucas? Eles querem deixar uma mensagem clara. Quando você faz um evento que é voltado para consumidor e apresenta uma coisa técnica, você tem que ficar martelando as mesmas coisas para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, né? As pessoas vêm para esses eventos para ver jogo, elas querem ver anúncios de jogos, coisas rodando. Então, né, esse papo de dev, ele é muito interessante, ele é muito importante. Mas você não faz um hype desse. It's so exciting to feel that games are going to be at the center of this, but as you said, I think, this, like, those shared experiences that you're having in Fortnite, even, a concert experience, there's no gunplay or combat involved. It's just a shared kind of experience, which is so compelling. And as you said, powered by Unreal. And then when you think of, as you said, those movie assets and all the other assets coming together in a world, it's really exciting. One thing I wanted to ask you about was the content creation path, because we've seen a lot, especially in Fortnite, with creative mode and a lot of fans of Fortnite starting to build levels, and obviously UE, you guys I think have really focused on kind of making it accessible, lowering the royalty rates for kind of upstart developers. Can you maybe talk a bit about sort of the your vision of kind of how easy it is to build something in Unreal? I mean, are we going to get to a level where it is sort of like a Photoshop where you can kind of just jump in and build a game, or what is that barrier to entry going to go down in the next generation? Ele tá falando sobre a barreira de entrada para os desenvolvedores na Unreal, se ela vai ser fácil de trabalhar. A Unreal já é uma engine muito fácil de se trabalhar. E o Geoff tá querendo saber se isso vai ser ainda melhor. World-class photoreal assets, all the way down to indie game experiences and content creation for the 100 million people who want to build stuff but aren't professional modelers and haven't had training in that. And a continuum of experiences. O foco disso para pessoas que não são designers, que não são formadas, que não têm conhecimento profissional, trabalham para grande empresa. Isso será acessível. An insanely powerful piece of software that's actually pretty complicated to learn. But over time, these tools and technologies will be coming together in some exciting ways, and we're not ready to talk about all of it yet. But Epic is really thinking vai about acontecer sim. Vai ser fácil sim de se lidar com a Unreal 5, mas que eles vão falar disso mais adiante. A Unreal per se já é uma engine muito fácil de se trabalhar.
ela é muito The boa e state of muito the world is a little simples. E é bit por isso que broken a right now. If maioria you dos look at devs the indies app usam stores Unreal. on smartphones, A you Capcom, have quando fez Umbrella Corps, usou Unreal. 250,000 Os jogos do games, each Batman, competing Arkham, são for Unreal. the top Você 10 tem charts, a where mesma engine virtually sendo all the usada sales pelo occur. Fortnite And you have e a por small aquele number of projeto winners and indie a whole feito lot of por dois losers in that way. And sujeitos it's na not a garagem fair de casa, situation for sabe? game E developers. And you have a lot as of mesmas amazing games ferramentas that estão just sendo get lost usadas because they haven't pelas been duas discovered. pessoas. E isso segue You agora know, com more and more we want to enable com a content creators Unreal, to reach the Unreal audiences 5 within e existing games. até o infinito. And this has been part of the industry since the days of Quake and Unreal Tournament, when user mods became possible, and Falando que isso é uma realidade software desde os released our tempos first do tools, Quake, do Unreal so the community Tournament, could quando start building rolavam os their own mods stuff. e as And pessoas now it's trabalhavam reached a os scale of jogos hundreds of para millions of users. fazer If you milhão look de at what coisas. Fortnite is doing, and Minecraft and Roblox, E agora o enabling user content Minecraft, creation. Roblox, You know, enfim. I think right now you have two separate worlds, right? You have the professional tools of Unreal Engine and Unity, and then you have the tools for the masses in Eu Fortnite, falei Minecraft, que Roblox, a and Capcom usou they're a really not Unreal connected no Umbrella anymore. Corps, They're mas not ela usou connected at all. Unity, na And verdade. the next step Não is foi, to cross over não and to foi a enable Unreal. all of the content tools to reach Ó, o all of Feitosa the trazendo ali customers and informação all of também. the A ways maioria to dos play jogos games. apresentados no Inside This is Xbox something we're thinking a estavam lot rodando about, na Unreal and 5, como Call we'll of be the doing a lot Sea, of o work Bright on Memory in the e coming years. outros. Mas o Bright Memory já Awesome to saiu. hear. Então ele vai ter We've uma talked a nova lot, obviously, versão about like graphics de and Unreal 5. lighting and things that are very powerful and visual that grab you. But I want to talk about the underlying E tem architecture a anúncio little do bit and GN things, também, especially né, like hoje. online Acabei de services. lembrar. And I know that's something that Epic has Não sei focused se on era a about mesma kind of coisa, o connecting pessoal people, tava, even cross-play, but tava na also dúvida. finding ways to kind of bring communities together. And I guess some of that's tied to Não, mas acho UE5, que but also era just a general platform o mesmo approach. anúncio, But can eles you só maybe tinham share a bit on exclusivo. kind of your vision on the other aspects of Unreal and Epic and how that's going to sort of evolve over the next few years too? Oh, sure. Today we're showing Unreal Engine 5 for the first time, but we're launching the Epic Online Eles tinham services só a to all exclusiva developers in the do world anúncio. across 5 platforms right now, and you can Pelo menos é download isso the que Epic parece. Online Eles não Services estão nem SDK and transmitindo use it nada ao right vivo. away. What this is the set of all of the online features that we built for Fortnite, O Feitosa mandou ali um including link cross-platform com friends that span 7 platforms, enable players to connect together with all of their friends jogos, o link everywhere. da própria Epic, Despite the different account com systems and friend jogos systems that exist on each platform, basicamente todos on the os console jogos, platforms and on Steam. quase todos os jogos do Inside Xbox We're opening it up to all developers são for da free. nova Unreal Engine. The goal O here Bright is Memory de is nova to help all geração, developers work together o Call of the to Sea, accomplish o what we accomplished with Chores, Fortnite, que eu não and consigo to chamar esse jogo pelo build nome certo, eu sempre lembro do a Chorão. cross-platform social Scarlet ecosystem together with Nexus, all o of the other Scorn, developers in the industry. o Right? Ascent e o Instead Medium, e o of players Vampire Masquerade. being siloed into the one platform they're playing Então a on, gente já começa a falar aí we want them dessa to be able to reach transição que all eles of their friends everywhere, citaram, but also essa build up facilidade de friends porte across da Unreal multiple 4 para games. 5, de That's the really atualização interesting de thing about the gráfico. Epic account services that we're launching. If you choose to use E Epic aí, accounts in Henrique, your boa game, tarde. then you can reach the entire Fortnite player base, which is over 350 million accounts worldwide, and more importantly, it's 2.2 billion social connections between players. When two players become online friends and start playing together, Falando que ao você criar motor gráfico que permite essa transição entre plataformas e que o mesmo jogo seja jogado por milhões de pessoas em diversos consoles, você cria conexões entre essas pessoas. E ele citou de novo o Fortnite. Until recently, it was really only Epic, EA, Activision, the really big companies with a huge set of development resources that had the capability of building that sort of thing. E ele falou que até bem pouco tempo atrás só grandes empresas tinham a capacidade de criar esse tipo de absurdez de integração e de jogos. E agora com engines desse tipo, qualquer pessoa. Você que está aí assistindo, você pode fazer um jogo na Unreal Engine, desde que você pague as taxas de adesão. High-end PC and console, but there are billions of gamers worldwide, and I think the next stage of the industry's growth is going to come from connecting these audiences, not with low-end casual games on one set of platforms and high-end games on another set of platforms, but getting all of the players to play together
and enabling all developers to Ele release falou their que a games on grande all força da nova platforms, geração de as we did with consoles e Fortnite. plataformas é que Yeah, I think that's such an interesting são os idea amigos that, you que know, você vai these fazer pelo gaming caminho. platforms almost become, you know, it's another Essa social coisa de network now, tá right? em I know you tudo, guys em have todos os House Party lugares, that's e as been very pessoas successful jogarem, over se the past conhecerem, se few months especially, but divertirem, it feels like serem now, you know, you felizes. talk of those numbers with Epic Online Services, it starts to feel like this is, you know, a Twitter or a Snapchat or an Instagram and sort of this way to kind of connect people. Is that part of your longer term vision, is that people will use sort of these game E a gente reclamou services do gameplay as kind of a fake de Assassin's gateway Creed to Valhalla. connect with people? É o And castigo you de know, Odin, games are a toma part of it, but bate-papo also just infinito. the E aí, larger Diogo, sort of social graph will be kind of reclamaram do the gameplay gateway to it do will be Assassin's through Creed a game ter engine. 40 segundos? Toma aí Well, 40 minutos de papo What we're técnico, building here is então, the pra opposite of a vocês. walled garden, right? We're enabling E o all Thiago Moreira publishers tá falando to use que all a of their Epic foi a different account primeira a systems mostrar and, algo and rodando connect no PlayStation using 5. these É services. engraçado porque é real. É And we're verdade working with mesmo. all of the different console makers and other É platforms verdade. and services É a primeira vez que a gente to viu alguma help coisa interconnect rodando no them. hardware do PS5. Yeah, the most interesting thing about this, and Não mencionaram Ray if you start playing Tracing. Fortnite É on porque PlayStation, eu acho and then que you o want to play the Ray game on the iOS Tracing device, on iOS you can log in with your é PlayStation uma marca account, registrada and da then you get all of your NVIDIA. PlayStation Esse progress nome, transferred over. Ray If you Tracing. start playing on PC, then you Mas create an Epic account. essa questão Then da if you go to iluminação Xbox, é then o you Ray can log in Tracing, with né? your Epic account on your Xbox. Então And so, eles falam... this isn't a walled garden, rather it's an É attempt igual to você falar connect all fotocópia the em vez de different xerox. services, Entendeu? É a mesma coisa, so mas which você não cita a have marca. different degrees of openness, and I think that's really going to be freeing for the industry. It's going to mean that everybody can talk to everybody else, and there's no one company controlling the whole thing. Rather, Faltou a foto it do arises Kojima no as a result escritório of do the Geoff. cooperation Vocês viram que ele between tem all um the Game different Awards, né, companies na in the mesa, do lado ecosystem, do who computador finally deles. realized that Ele deve they ficar can grow admirando better and build aquilo. better businesses E meu if filho. instead of trying to let players into their platforms, they enable their players to connect with all of their friends across all platforms. Because we have a lot of devices in our lives, and everybody who has an Xbox or a PlayStation also has an iPhone or an Android device. To really enable the next generation of industry growth, we've got to be able to connect all of these Ele users falou with que all todo of mundo these que tem um friends and console set tem um aside celular. the old feuds Então o that grande defined desafio previous é generations of unir console tudo business. isso em uma... So with everything you're describing, I think of, a show coisa- like The Mandalorian, which, É a we coisa all que eles querem watched fazer. and loved, but Tem all those certeza, assets Alex, are que there. I Ray mean, Tracing nothing não é prevents uma them now marca from building registrada? kind of an Vamos interactive descobrir isso experience, agora. I guess, around that they could power with something like Unreal. And maybe it's a game, but maybe it's just sort of this shared experience. And it feels like, the visual fidelity now that these next-gen consoles will bring. I mean, based on what you were saying, Kim and Nick, it's like, are things going to look just like movie visual effects? Like, what are the things that I guess real-time games can't do still that we get to see Mas in some a of these other NVIDIA shows? tomou pra ela, né? I think É uma we're getting técnica much, de much closer on this computação generation to get to the point where you're not going to be able to tell the difference between the virtual world and the real world. There's still, physical o phenomena, RTX big, é a marca massive registrada, boa, explosions, verdade. and waves crashing on a beach. I think they're still probably one generation off before they're perfect, but we're getting closer and closer. And one of the coolest things that we've seen with the advent of shows like The Mandalorian starting to use the engine Ray is Tracing é they're o nome beginning da to understand técnica. that a game engine isn't just about rendering pretty É real-time basicamente a pixels. mesma coisa. They're Eu acho que eles understanding that só game usaram isso, sei lá, engines, pra ser especially menos Unreal, is técnico. built for building these very immersive simulated worlds. Vocês estão certos. So vocês we're estão certos, seeing eu falei people besteira. say they've got a car chase in their TV show that they're trying to make, then they'll actually drive cars with steering wheels and joypads to race against each other and then film that after the fact. So it's starting to become very almost like very Matrix way in the way that they're using simulation for cinematic content creation. And I think that's just going to get more and more common. And as they start to rock the potential of what real-time interactive entertainment Nossa, is olha os about, papos. I think you're going to see traditional storytellers making the move into video games, and I think and backwards and Ele forwards. tá I think you're falando going to see que this a very, very fuzzy simulação world where it's just entertainment. You're building an IP. é tão it can be a game, it can be a absurda TV que show, é quase it can um be all esquema of do these Matrix, things. assim, a it's simulação gonna be tão a pretty realista exciting que é o decade. Matrix. And I'm E sure aí some people você, saw por that, isso você pode começar a the showcase ver that you guys criadores just de showed, the outros demo.
and everyone's like, I want to play that game, but we should clarify that's not isso a é nada, game, I don't basicamente. think, Ele right? falou e não disse nada. Só que, e como tem cinema e games, e é tudo realista e bonito, o cara que faz cinema vai querer fazer jogo. Isso sempre aconteceu desde o Nintendinho, and it also means, we wanted to improve some animation systems in the engine, so it was much better to actually have a world that you can walk through, play, jump, whatever. Keeps it real. O Alex falou ali, eu vejo essas tech demos e sei como serão os jogos daqui a 10 anos. É só rever as tech demos de 10 anos atrás, da cabeça daquele velho. Sim, a cabeça do velho, a tech demo do remake do Final Fantasy VII, aí hoje o remake tá aí, sabe? Isso é muito, esse tipo de anúncio é muito importante, só que eu acho que não é dessa forma que se faz, e a gente já discute isso um pouquinho, espera acabar aqui o papo. Next gen games this holiday shipping on, brand, UE 4.25, I think, right? And then next year is when we'll see UE 5, is that right? Aí falando que nesse ano eles vão lançar uma engine híbrida, o Geoff chamou de Unreal Engine 4.5, e no ano que vem a Unreal 5 fica disponível. And I imagine, characters will also improve. I know you guys have done a lot of work there with sort of, character technology. We already talked about with Nick, the idea of, streaming more into the environment, no load times, as Tim mentioned. I mean, these are other things that I guess are going to, sort of impact the game experience. But are there other dimensions that you think, the next generation will sort of evolve to with UE5? I mean, I think the character stuff feels like, to me, another area where, we're not quite the same as, movies yet in terms of character technology, but I'm sure you guys are pushing on that too. Ele tá com dor de barriga. I'm very confident. Oh, sorry, go ahead, Tim. This is just the tip of the iceberg here. We've shown digital humans technology in the past, but Epic and the 3Lateral team that recently joined us are going to be pushing that to entirely new levels, not just in graphics fidelity, but also in productivity for content creators, so that é tão realista que não é mais Unreal, é real. Sim, é bem isso mesmo. Ele podia usar isso daí como slogan, inclusive, Gabriel. Te pagar aí also at the core of this, caramingué aí this isn't a big open world demo, but open world technology and enabling worlds without bounds is the key initiative that's uniting all of this. Virtualized geometry is one part of it. Global illumination with Lumen is another part of it. But ultimately, this comes together to empower. Sim. A cabeça ali do cara isso foi demonstrado antigo, já não é isso não é inédito, não. Remember, this is not just eles só colocaram, acho que como uma forma de ilustrar o que eles estão batendo há 40 minutos, que é o como a Unreal 5 é parecida com o cinema em termos de simulação e etc. I think you will see a qualitatively different set of games built for the new generation than what we have here. And it's going to be very exciting because we don't yet know exactly what they're going to be. And how does you guys mentioned Fortnite moving to UE5 next year? Like, I mean, how is this going to impact Fortnite? Do you think in terms of like the game? Deu uma capotadinha, mas já voltamos. You don't want to spoil much, but it's like just technically, sort of like, is that going to enable the game to evolve? Tá assim desde ontem. Well, it puts a vast amount of additional new power in the hands of all of the creators who build Fortnite, both within Epic. Quando se fala em mocap é de certo, sempre é o homem mocap. It'd be very interesting to see where this enables the game to go in the future. I think what we have now is a very small fraction. O YouTube tá meio problemático desde ontem, na real. Eu tô transmitindo no servidor principal deles, mas tá meio zoado desde ontem. What I see it as, it's a game, but it also feels like a platform in a way that it's enabling, these other, there's battle royale game, but there's creative, and obviously we've started to see, other experiences with music artists and whatnot around it. So it feels like it is this, this beachhead to sort of a bunch of other content. Is that how you view it? As sort of this, sort of this? I mean, people have used the term, sort of metaverse, but is that sort of the longer term vision is that Fortnite can sort of grow to wherever creators want to take it? Yeah, they define a platform as an ecosystem in which most of the content is not created by the company that operates it, right?
I think if you look at Fortnite today, it's not that, but anything's possible in the future. Imagina uma live mostrar jogos, nossa, sim, imagina That's que a very sonho eles interesting anunciarem alguns direction for the jogos whole game business. num anúncio Every game desse, em developer vez is de thinking about this passar problem of 40 minutos how to falando not de limit their técnicos, experience repetindo by coisas, the que é o pior, né? 10 Repetindo, or eles estão 100 or falando a mesma 1,000 coisa people há on their 40 development minutos. team, but how to uncap the entire world's creativity to enable an entirely new generation of game experiences to be developed in an entirely new way. Yeah, well, I think UE5 obviously shows the high end of the aspiration for everyone to, what they'll eventually be able to maybe make. And yeah, that demo is absolutely stunning. Before we go, I wanted to ask you, like, that demo, how long did it take you guys to build? How many people worked on it? Can you give us a sense of, like, how that came to life? A demo levou para ser feita. Well, we started thinking about it straight after GDC was when we started thinking Eles about it. começaram a pensar já na GDC. Brian's nanite technology was beginning to come passado, online. Começo do ano, então. But the bulk of the work, I would say, the bulk of the work started from sort of September. Eles começaram a trabalhar em setembro até I think março. the team, it probably peaked over this, but I think it was about 2 dozen people that worked on the project overall. And with a bit of help from our friends at Quixel, if it hadn't been for the Quixel Megascan library, we couldn't be able to populate that world. Yeah, well, I'm sure everyone looks at that and says, I want to play that game, and I know we're not necessarily going to get it, but it hopefully will inspire a lot of creators around the world. Muita gente olha para essa tech demo e fala, esse é um jogo que eu quero jogar, mas isso não vai acontecer, porque é uma tech demo. Mas a gente deve ter coisas parecidas, semelhantes aí, nessa mesma pegada no PS5 e no Xbox Series X. Thanks as always for joining me, guys. It's great to see the first look at UE5 Falou and hear about where it's going. Almoçar. And yeah, the future looks quite bright. Thanks, guys. Futuro brilhante, gostou. E é isso, acabou. Ainda fechou com uma música licenciada pra me zoar. Sai daqui, Geoff. É isso? É isso. Fim. Devia ter alguma coisa escrita aí que ele não... Ó, tiraram do ar. É isso aí, meus amigos. Fim do rolê. 100 jogos anunciados. É um anúncio efetivamente importante. É uma engine que vai motivar aí a nova geração de consoles e tal. Mas não quero o Trump, né, na minha live. Pelo amor de Deus, socorro, né? Deixa eu botar aqui de novo para passar o trailer da Unreal Engine. Oh, meu Deus do céu! É muita coisa em cima da minha mesa. Deixar ele passando em loop aí no fundo, enquanto a gente comenta rapidão. Assim, é um anúncio importante, é um anúncio muito relevante, é a Unreal, é a engine que vai estar na esmagadora maioria. Valeu, Jogos Android, obrigado por se inscrever, cara. É a engine que vai estar na grande maioria dos jogos e, como falaram, a gente viu pela primeira vez uma coisa rodando no hardware do PS5. Isso é interessante. Agora, eu não passo pano, não. Eu acho que quando você cria um evento que se chama Summer Game Fest para unir todas as tribos como se fosse o Norvana, para ser a nova E3, e aí você faz um papo de que o anúncio é gigantesco, e é um dos anúncios mais importantes de todo o Summer Game Fest, faz as pessoas hyparem 1 milhão de coisas. É um anúncio importante? Pra caralho. É algo muito grande? É algo muito grande, mas a gente ficou aqui 50 minutos ouvindo papo de desenvolvedor e não é isso que as pessoas esperam de um evento desse tipo. Eu concordo com o que o Kevin Gomes falou, você é responsável pelo seu hype, mas eu também discordo, porque eu acho que as empresas mexem com os nossos brios e acho que falta um entendimento ainda, e isso aconteceu já 2 vezes nesse Summer Game Fest. Arrisco dizer que vai acontecer agora, e que aconteceu com o evento da Microsoft, do Series X, que é aquela coisa de vocês vão ver a revolução. Isso aqui nós vamos explodir a boca do balão.
E aí meio que sim, no caso da Unreal Engine, mas meio que não, sabe? As pessoas não vieram para essa apresentação para ouvir o Tim Sweeney falando durante 40 minutos. Porque isso é legal para a imprensa, isso é legal para quem desenvolve, mas o que a gente mais viu aqui no chat do NGP, isso é um microcosmo muito pequeno, provavelmente isso estava acontecendo em muito mais peso no chat da live do Summer Game Fest. Eram pessoas assim, tá, eu quero ver jogo, isso é muito legal, mas eu quero ver jogo, eu quero ver como é que isso vai se mexer, eu quero ver como é que vai ser isso daí, eu quero ver jogo, imagina se eles anunciassem jogo. É isso que as pessoas querem ver, sabe? Eu acho que esse gerenciamento de expectativas é complicado, porque a coisa é sim muito importante, é provavelmente o anúncio mais importante da Summer Game Fest, sem dúvida nenhuma. Mas também não era aquilo que as pessoas estavam esperando. Mas enfim, tá aí. Unreal Engine. Opa! 5, deixa eu ver o rate de dislikes para likes. Ó, o evento oficial tá com 7.000 likes e 2.000 dislikes, né? Enfim, a maioria das pessoas gostaram, mas eu acho complexo e já é a segunda vez que a gente tem isso esse ano, né? Teve o evento do Mark Cerny também, que foi uma aula muito incrível sobre hardware do PS5, sobre como como tudo vai funcionar, e simplesmente não era aquilo que as pessoas estavam esperando. Anúncio importante para o público errado e comunicado da forma errada, Rapent. Eu acho que mais do que isso. Mas, enfim. Vamos almoçar. A gente vai ficando por aqui. Eu não vou fazer um resumo, porque eu vou deixar... Essa live provavelmente não vai ter problemas de direitos autorais e tal, então eu vou deixar ela na íntegra no canal. Vou cortar a conversa ali no começo, pá. Dos rumores, nada se confirmou, mas foi meio que uma tradução. A gente falou bastante de engine e é um papo legal de se ter, assim. Então é isso aí. Eu acho que hoje não tem live, acho não, quase com certeza hoje não vai ter live, e amanhã eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver como é que tá a minha agenda de trabalho aqui. Não, talvez eu consiga sim. Talvez eu consiga cobrir o Ghost of Tsushima. Não é um jogo que eu tô hypando e tal, mas eu sei que é um jogo que muitos de vocês estão esperando e é legal a gente comentar junto. Talvez eu faça um esquema de live sequencial, sabe? A gente cobre o Ghost of Tsushima e na sequência eu já faço o gameplay e já mato o dia. Talvez será isso. Se não tiver live do Ghost of Tsushima, amanhã no horário das 20 horas temos gameplay de um jogo aí que eu não sei se eu posso falar, acho que eu posso, Wonderful 101. Ele ainda não posso fazer. Eu não posso fazer hoje o gameplay, mas amanhã eu já posso. A partir da. Na verdade, eu poderia já, porque já deu meia-noite no Japão. Mas, enfim, amanhã estaremos aí. Ou no gameplay do Wonderful 101, ou na live do Ghost of Tsushima, ou ambos. Certo? E se for rolar, vai ser back-to-back. Caso não role, se você quiser acompanhar, o Summer Game Fest volta amanhã às 5 horas da tarde, 17 horas, com um State of Play totalmente dedicado a Ghost of Tsushima. Parece que serão 14 minutos de jogabilidade do jogo. E vai ser a primeira vez que a gente vai ver o gameplay, né, do Ghost of Tsushima, se eu não me engano. Pois é. Lembrando dos amigos que falaram, vai lá, cobre o evento sim. Inclusive eu tinha dito que eu ia ligar aqui para uma pessoa, mas não vou ligar não. Ele deve estar almoçando. Mas enfim. Amanhã estamos aí de novo. Se não na live do Ghost of Tsushima, na live de Wonderful 101. Certo? E aí, enfim, à medida que o Geoff for anunciando mais coisas do Summer Game Fest, a gente vai cobrindo. Eu tô com um cabelinho aqui, ó. A gente vai cobrindo mais coisas do
do Summer Game Fest. Por enquanto é isso. Bom almoço para vocês. Um abraço. Eu sou Felipe De Martini, do NGP. E até a próxima. Cadê a minha seta do mouse? Aqui. Tchau, tchau.